Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é o suicídio. É claro que a gente vai falar de uma forma geral, cada caso é um caso, mas o suicídio é o pior crime que alguém pode cometer contra Deus. É pior do que você matar uma pessoa, é se matar. Eu digo isso porque eu já conversei com muitos espíritos suicidas e são, infelizmente, os que estão sempre em piores condições, os que estão mais deformados. O suicida no mundo espiritual ele é muito enxotado, sabe? Sabe na cadeia que tem aqueles presos que cometeram crimes, por exemplo, abuso sexual, etc. Eles são vistos mais ou menos como clandestinos. É desse jeito que os suicidas são vistos no mundo espiritual. Então eles acabam sofrendo muito. E o que acontece? Todo mundo que se suicida está errando. Antes de reencarnar, a nossa programação passa por espíritos muito superiores e muito inteligentes. Eles verificam o grau evolutivo com a programação e falam, beleza, tá ok para esse espírito. Ou falam, não, não tá ok. Vai ter que refazer isso, vai ter que fazer mais leve. Então todo mundo que está se suicidando está cometendo um erro gravíssimo. Está desistindo de uma vida que ele teria como dar conta. Quem está falando isso não sou eu, são os espíritos superiores. Os espíritos superiores estão habilitando ele a encarnar daquela forma, porque sabem que ele conseguiria suportar. Como fala no livro dos espíritos, o suicida ele é um covarde. É assim que o próprio livro dos espíritos fala. Agora, a pior parte, acredito eu, é que o suicida, quando ele faz isso, ele acha que ele vai encerrar essa situação, mas ele cai numa situação muito pior. Muito pior. Não existe lugar na Terra tão ruim como o Vale dos Suicidas. Não existe. O cara pode estar em qualquer situação. A pessoa fica mergulhada nas fezes durante vários anos. Então o que acontece? O cara, se ele der um tiro na cabeça, ele fica aí 50 anos pingando sangue na cabeça dele. É terrível, é uma coisa realmente ruim mesmo. Eu nem gosto de ficar falando, porque atrai, é péssimo. Tem uma coisa também que eles falam, por exemplo, se o cara ia viver até os 70 e se suicidou com 20, ele vai ficar 50 anos sofrendo as consequências e as dores do suicídio dele. Então se ele se jogou no trem, ele vai sentir o trem passando na perna dele por 50 anos. É uma coisa assim, realmente terrível. E depois ele fez tão mal pro corpo dele espiritual, que ele vai ter muitas reencarnações sofrendo. Aí vamos dizer que ele se jogou na frente de um trem, reencarna sem as pernas, depois reencarna ainda com as pernas mais ou menos ruim. Ele vai várias reencarnações, várias, pagando por isso. Inclusive, eu vou até confessar para vocês, porque eu fui autorizado agora. Eu tive uma reencarnação minha que eu me suicidei, isso há mais de 1000 anos atrás. E eu tinha uma gastrite nessa minha vida que era resquício daquela reencarnação de 1000 anos atrás, porque eu tomei veneno. É claro que eu tive muitas reencarnações muito ruins, mas esse era um resquício que sobrou. E infelizmente isso é muito normal, você vê muitos espíritos com essa histórica, que as pessoas não sabem, mas existem mesmo. E isso é complicado. Porém, a gente tem que fazer de tudo para impedir que as pessoas se suicidem. Mais uma observação que eu queria fazer é a seguinte. Quando uma pessoa se suicida por causa da outra, certo? Vamos dizer, eu vi outro dia nos Estados Unidos, um caso com uma menina, foi até condenada inclusive. Ela falou no celular assim pro namorado dela, se mata, se mata. E aí ele se entrocou no carro, porque ele ia querer morrer lá na garagem com gás carbônico. Só que ele desistiu e saiu, ela mandou ele voltar pro carro. Ele voltou pro carro e morreu. A menina foi condenada, porque eles consideraram que a culpada foi ela, né, por causa do suicídio. Então, se a justiça dos homens tão falha, conseguiu perceber isso, imagina no plano espiritual. É muito comum a pessoa se suicidar por causa de outra. Por exemplo, se o Joãozinho amava a Mariazinha e a Mariazinha fez de tudo para que ele não se suicidasse, mas não quis ficar com ele, porque ela não é obrigada a ficar com ele, claro, ela não tem que ficar se ela não ama ele. E aí o Joãozinho se suicidou, aí a culpa não é da Mariazinha. Mas se a Mariazinha falou, sai daqui, eu quero que você morra mesmo, eu quero que você se suicide, aí o Joãozinho foi lá e fez, a Mariazinha vai levar a culpa. Então muitas vezes, quando nasce uma criança com problema mental, a maioria das vezes o pai e a mãe tiveram alguma culpa. Por exemplo, roubaram aquele espírito em outra encarnação e o espírito se suicidou por causa do roubo. E aí os pais ficam com essa culpa e eles têm que vir restituir. Às vezes é prova, às vezes não tem quem recepcione aquele espírito com problemas mentais, então espíritos do bem se oferecem para recepcionar sem dever nada, somente por uma prova eles se oferecem
e cumpre aquela prova ajudando e fazendo a caridade, né? Podia ser uma grande caridade também. Cuidar de alguém que precisa de cuidados especiais. Agora tem uma coisa muito importante. As pessoas falam o que a gente pode fazer por um suicida. Vocês podem orar por ele. Porque quando você ora, ele ouve o que você está orando. E é verdade, se você direcionar para ele a prece, você vai orar e ele vai ouvir. Você pode falar para ele, peça perdão a Deus. Porque quanto mais ele pedir perdão e mais ele se concentrar nisso, antes ele vai ser resgatado. Até ele ser resgatado, ele vai sofrer muito. Inclusive tem um livro muito bom, que eu vou colocar a capa aí, chama Memórias de um Suicida. O livro é fantástico. Eu conheço muita gente que começou a ler, não conseguiu terminar de ler, porque é muito forte. O começo é muito forte, depois vai ficando um pouco mais calmo. E é a história de um escritor português, então ele realmente existiu, e isso tudo aconteceu mesmo. Mas também tem uma coisa, há muitas exceções. Por exemplo, outro dia uma moça falou para mim que um filho de 15 anos se suicidou. É claro que esse menino não vai ter a culpa, que é a mesma coisa do que uma pessoa que tem consciência, porque com 15 anos o cérebro dele nem formou ainda totalmente, não tão desenvolvido, a amígdala cerebral, então ele não tem como tomar decisões tão corretamente como um adulto. Então não dá para você falar, ah, tá bom, ele vai. Então, depende, varia. Inclusive o filho dessa moça não foi para umbral, provavelmente ele vai ter que reencarnar com vários resquícios, mas ele não foi para umbral porque ele foi atendido, eu vi isso. E aí tem também a questão, se o cara é espírita e sabe o que espera e faz isso, é 1000 vezes pior. Se o cara não é espírita e acha que fazendo isso ele não vai ser penalizado, ou então, por exemplo, ele faz parte de uma religião que diz que se ele fizer isso ele vai para o céu e ele se suicidar, é óbvio que ele vai ter penalidade, mas não vai ser nem perto do que aquele espírita que tem a consciência de tudo não fez o certo. Como eu já ouvi várias vezes falar isso, o umbral tá cheio de espírita. Por quê? Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Quanto mais conhecimento você obtém, mais você deve ajudar os outros, mais você deve fazer o certo, menos erros você deve ter na sua vida, você mais deve se fiscalizar. É isso aí, pessoal, muito obrigado. Infelizmente a gente teve que abordar esse tema. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, porque esse vídeo é importante que as pessoas realmente saibam. Absurdo as coisas que vêm acontecendo no planeta inteiro. Muitas pessoas, infelizmente, vêm cometendo suicídio. O Brasil não é tão alto em relação aos outros países, como países no frio, da Ásia e tudo mais, porém existe e é um problema que deve ser discutido, deve ser falado para evitar que essas coisas aconteçam, porque é um atraso de 300, 400, 500 anos na vida do espírito e não pode acontecer. É melhor passar pelo sofrimento, se controlar, ser resignado, ser forte, não ceder de jeito nenhum, procurar tratamento psiquiátrico, isso é muito importante, procurar tratamento espiritual, procurar reforma íntima, ser forte e você vai ter a vida eterna, como Jesus nos prometeu. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Agora, eu queria perguntar para você, uma família, um pai e uma mãe, que uma criança, porque eu vi muitas crianças excepcionais lá em Uberaba, muitas. Então eu gostaria de saber se uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento é dos pais ou da criança? Nair, a criança excepcional sempre me impressionou pelo sofrimento de que ela é portadora, não somente em se tratando dela mesma, mas também dos pais. E isso tem sido tema de várias conversações minhas com o nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas. Ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente. Porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além.
Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à Terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da fala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se, mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema infantil ou da mocidade, nos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento vem mais fraca e numa simples queda a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem a esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo é possível detectar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicida que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Ela sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse: mas eu sou mãe dessa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim: minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.
Não se esqueçam de curtir e compartilhar, pois o Brasil precisa de mais espiritismo. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e